Imagine isso, luzes deslumbrantes, tapetes vermelhos intermináveis e a promessa de um glamour incomparável. Hollywood nos vendeu a ideia da perfeição absoluta, onde as estrelas parecem esculpidas pelos deuses do cinema, impecáveis, sofisticada e incrivelmente inalcançáveis. Mas, e se eu te dissesse que por trás dos holofotes e das câmeras, algumas dessas lendas do celuloide tinham um segredo, nada glamouroso? Um segredo que nenhuma maquiagem pode esconder. Terno de designer ou iluminação perfeita podia ocultar o mau cheiro. Sim, por mais incrível que pareça, alguns dos rostos mais icônicos da história do cinema não eram exatamente um exemplo de frescor. Desde atores lendários com um hálito tão letal quanto suas atuações, até divas do cinema que achavam que tomar banho era opcional, este é o lado de Hollywood que ninguém se atrevia a mostrar. Por quê? Enquanto milhões suspiravam por eles na tela, seus colegas de elenco faziam malabarismos para suportar cada cena próxima. Você sabia que Clark Gable, o galã por excelência, tinha um problema de halitose que fazia com que beijá-lo fosse uma verdadeira tortura? Ou que Marilyn Monroe, a deusa do cinema, evitava desodorantes por medo dos químicos, deixando um rastro inesquecível nas filmagens? E o que dizer de Errol Flynn, o eterno aventureiro que parecia perfumado com uma mistura de álcool, tabaco e noites intermináveis? Não importa como deslumbrante fosse sua imagem na tela, a realidade nos bastidores contava uma história bem diferente. Um mundo onde os maquiadores faziam mágica com perfumes, os diretores programavam cenas românticas em horários estratégicos e os atores compartilhavam anedotas em voz baixa sobre aqueles colegas cujo aroma podia ser mais memorável que sua atuação. Então prepare-se. Porque o que você está prestes a descobrir fará você ver essas estrelas de outra maneira. Bem-vindo ao lado oculto do glamour, onde o cinema dourado tinha um aroma, digamos, inesperado. Não perca. Joe Fontaine. O esplendor de Hollywood é uma ilusão meticulosamente construída. Quando as câmeras capturam a imagem de uma estrela, tudo parece perfeito. A iluminação é precisa, o figurino impecável e cada detalhe é calculado para criar uma aura de sofisticação. Mas fora do set, a realidade muitas vezes está longe desse ideal. É fácil supor que as celebridades são o epítome da elegância, mas o que acontece quando o brilho do cinema não pode mascarar um problema muito humano? Na era dourada de Hollywood, o controle sobre a imagem pública dos atores era absoluto. Os estúdios planejavam desde seus relacionamentos amorosos até seus hábitos pessoais. No entanto, houve aqueles que se rebelaram contra essas normas e sua higiene, ou a falta dela, tornou-se um segredo aberto dentro da indústria. Joan Fontaine foi uma dessas atrizes. Dona de um talento indiscutível, protagonizou filmes icônicos como Rebecca é Suspeita, mas sua falta de interesse pela higiene pessoal gerou desconforto entre seus colegas. A atriz se recusava a seguir as regras de higiene impostas pelos estúdios e tinha uma teoria particular. Ela acreditava que tomar banho com muita frequência eliminava os óleos naturais da pele, resultando em uma aparência menos saudável. Sua irmã, Olivia de Havilland, se divertia com esse hábito e mencionava em cartas pessoais que Fontaine tinha uma fragrância única, embora não no melhor sentido. Os diretores e colegas de elenco tentaram buscar soluções. Alfred Hitchcock, famoso por sua direção meticulosa, tentou evitar qualquer conflito direto com Fontaine, mas o problema era evidente em cada filmagem. George Cukor, outro diretor renomado, implementou uma estratégia. Certificar-se de que a atriz estivesse rodeada de perfumes antes de cada cena. No entanto, como era de se esperar, os aromas florais não podiam substituir a frescura da água e do sabão. Os sussurros sobre a higiene de Fontaine percorreram os corredores de Hollywood. Mas seu talento a manteve no topo. Seus admiradores nunca souberam dessas anedotas, e décadas mais tarde, seu legado continua sendo o de uma atriz brilhante com um caráter forte. O irônico é que, em um mundo onde a imagem é tudo, algumas das estrelas mais brilhantes eram também as menos dispostas a manter essa perfeição fora da tela.
Na antiguidade, os romanos usavam azeite de oliva e areia para limpar a pele em vez de água e sabão. Uma técnica que poderia ter agradado a Fontaine. Clark Gable em português. Clark Gable era o epítome do galã hollywoodiano. Seu porte elegante e sua presença na tela o transformaram em um ícone do cinema clássico. No entanto, havia um problema que nenhuma câmera podia disfarçar: seu hálito. Apesar de sua aparência perfeita, Gable sofria de halitose crônica, uma condição que era especialmente incômoda para seus coprotagonistas. A principal causa desse problema residia em uma decisão precoce de sua carreira. Gable, decidido a cumprir com os padrões de beleza da época, submeteu-se à extração de seus dentes naturais e os substituiu por uma dentadura postiça. Embora isso tenha melhorado sua imagem, também trouxe consequências inesperadas. A falta de uma dentadura natural gerou um ambiente ideal para a proliferação de bactérias, o que causava um hálito persistente e desagradável. Vivienne Lake, sua coprotagonista em E o Vento Levou, foi uma das atrizes que mais sofreu com esse inconveniente. Apesar da química na tela, a atriz britânica se queixava em privado das cenas românticas com Gable. Em uma ocasião, comentou que beijar seu galã era mais uma prova de resistência do que um prazer cinematográfico. Os estúdios de Hollywood, cientes do problema, tentaram mitigar a situação. Foram fornecidos enxaguantes bucais, chicletes de menta e até recomendaram que ele melhorasse sua dieta para reduzir o problema. No entanto, o efeito era temporário e sua halitose continuou sendo um tema incômodo nas filmagens. Para evitar desconforto às suas colegas de cena, os diretores começaram a programar as cenas íntimas para o início do dia, quando seu hálito era menos notório. Apesar desse inconveniente, Gable nunca perdeu seu status de ícone do cinema. Seu talento, carisma e presença na tela conseguiram eclipsar qualquer problema fora do enquadramento. Talvez isso demonstre que, no cinema, os sentidos podem ser manipulados e o que o público não vê ou cheira não interfere na magia de Hollywood. O mau hálito pode ser um sinal de problemas de saúde mais graves. De acordo com a Associação Dental Americana, certas condições médicas como diabetes ou doenças do fígado podem causar halitose persistente. Monroe Clift foi uma das estrelas mais intensas de sua geração. Seu método de atuação e seu talento inegável o tornaram um dos atores mais respeitados de Hollywood. Mas fora das telas, sua luta com o álcool e os medicamentos deixou marcas em sua higiene pessoal. Clift tinha uma relação complicada com a fama. A pressão da indústria e sua própria natureza autodestrutiva o levaram a desenvolver hábitos pouco saudáveis. Durante as filmagens de Misfits, seus colegas notavam que ele passava dias sem tomar banho, o que gerava desconforto no set. Sua coprotagonista e amiga, Elizabeth Taylor, tentou ajudá-lo em várias ocasiões, certificando-se de que ele tivesse roupas limpas e produtos de higiene à sua disposição, mas seus esforços raramente surtiram efeito. O declínio de Clift se tornou ainda mais evidente após seu acidente de carro em 1956. As feridas físicas e o abuso de analgésicos pioraram seu descuido pessoal. Seu irmão e assistentes pessoais tentavam convencê-lo a pelo menos manter uma certa rotina de higiene, mas naquela altura, sua saúde mental e física estavam muito deterioradas. Apesar desses problemas, Clift continuou entregando atuações memoráveis até o final de sua carreira. Seu legado como ator é inegável, mas aqueles que trabalharam com ele lembram tanto de seu talento quanto do desafio de compartilhar um set com alguém que, em muitas ocasiões, parecia ter esquecido a existência de água e sabão. Monroe Clift recusou o papel de Marilyn Brando em A Oeste do Éden, uma decisão que ele mesmo lamentou mais tarde. Brando, no entanto, o considerava um dos melhores atores de sua geração. Marilyn Monroe. O ícone absoluto da beleza em Hollywood não era tão impecável quanto parecia. Marilyn Monroe, a eterna musa do cinema, cujo rosto e figura adornavam posteriores em todo o mundo, tinha um segredo que a indústria preferia ignorar: sua resistência ao uso de desodorantes.
Monroe tinha suas razões para isso. Em uma época em que os cosméticos continham ingredientes cuja segurança não estava completamente comprovada, a atriz acreditava que os desodorantes comerciais poderiam ser prejudiciais para a pele e a saúde. Por essa razão, evitava completamente seu uso e optava por métodos mais naturais para o cuidado pessoal. O problema era que essa abordagem nem sempre dava bons resultados. Nos sets de gravação, seu aroma natural não passava despercebido. Seus coprotagonistas, especialmente em cenas íntimas, reclamavam do desconforto que representava trabalhar tão de perto com ela. Tony Curtis, que contracenou como Monroe em Quanto Mais Quente Melhor, chegou a comparar sua experiência ao beijá-la com beijar Hitler, uma declaração que gerou controvérsia, mas que deixava claro seu desconforto com a situação. Para os diretores e produtores, o problema exigia soluções discretas. Foram implementadas estratégias como colocar aromatizadores no set, programar suas cenas românticas em horários específicos e até mesmo aplicar perfumes e pós corporais antes de cada tomada, mas nenhum desses métodos se mostrava completamente eficaz. O mais curioso é que Monroe era conhecida por sua afeição por perfumes. Em entrevistas, ela confessou que dormia usando apenas algumas gotas de Chanel número 5. No entanto, esse aroma não era suficiente para contrabalançar os efeitos da ausência de desodorante. Apesar desse inconveniente, Monroe continuou sendo a personificação do glamour. Seu charme, seu talento e sua imagem cuidadosamente construída ofuscaram qualquer detalhe incômodo. Talvez essa história nos lembre que até mesmo as estrelas mais brilhantes são humanas, afinal. Canal no 5. O perfume favorito de Monroe foi o primeiro perfume a usar aldeídos sintéticos, o que lhe conferia um aroma único e duradouro. Vivienne Leigh. Vivienne Leigh tinha uma personalidade tão intensa quanto seus personagens. Sua beleza e talento a tornaram uma das atrizes mais aclamadas de seu tempo, mas ela também era conhecida por seus comentários mordazes. Um de seus alvos favoritos era Clark Gable, de quem costumava reclamar devido ao seu hálito. No entanto, o que poucos sabiam era que Leigh tinha seu próprio problema com a higiene. A atriz sofria de transtorno bipolar, uma condição que afetava não apenas seu estado emocional, mas também seus hábitos diários. Em seus episódios de crise, Leigh negligenciava sua higiene pessoal, muitas vezes passando dias sem tomar banho ou trocar de roupa. Isso gerava um desconforto palpável nos sets de filmagem, onde os assistentes pessoais tentavam lembrá-la discretamente da importância da higiene. Durante as filmagens de Um Bonde Chamado Desejo, seu assistente pessoal se encarregava de colocar roupas limpas em seu camarim na esperança de que ela as usasse. Em algumas ocasiões, ela chegava ao set com a mesma roupa do dia anterior e sem ter se higienizado, o que provocava murmúrios entre os membros da equipe. Mas o mais irônico de tudo é que, enquanto ela criticava o mau hálito de Gable, seu próprio aroma causava desconforto nas cenas de proximidade com seus colegas de elenco. Em E o Vento Levou, houve momentos em que a produção teve que intervir para mitigar o problema, sem afetar o moral da atriz. Com o tempo, os problemas de Leigh se intensificaram. Em seus últimos anos, sua biógrafa documentou várias visitas em que a encontrou desleixada e com um forte odor corporal. Sua luta com a saúde mental deixou marcas em todos os aspectos de sua vida, incluindo sua higiene. Apesar de tudo, Leigh continua sendo lembrada como uma das atrizes mais talentosas de sua época. Seu legado cinematográfico supera qualquer anedota incômoda, mas sua história também serve como um lembrete de que a perfeição de Hollywood é apenas uma ilusão cuidadosamente mantida. Durante as filmagens de O Vento Levou, Vivienne Leigh fumava entre as tomadas para relaxar, o que afetava sua voz e obrigava a produção a realizar várias repetições. Spencer Tracy, o que é isso? Spencer Tracy era um ator que impunha respeito. Seu talento era inegável e sua presença na tela era magnética. No entanto, fora do set, sua luta contra o alcoolismo gerava problemas que iam além de sua saúde. Sua higiene pessoal era praticamente inexistente.
O vício de Tracy no álcool levava a negligenciar sua higiene de maneira notável. Ele chegava às filmagens sem ter tomado banho, com a roupa do dia anterior e um odor corporal que não passava despercebido. E adivinhe quem vem para jantar? Seu coprotagonista Sidney Poitier comentou mais tarde em sua autobiografia que trabalhar com Tracy era uma honra, mas que seu descuido pessoal era evidente em cada interação. Catherine Hepburn, sua companheira sentimental durante anos, tentou ajudá-lo em várias ocasiões. Ela se certificava de que ele tivesse roupas limpas à disposição e o lembrava sutilmente de que deveria se cuidar antes de filmar. No entanto, o problema persistia. Os diretores que trabalhavam com Tracy precisavam encontrar maneiras de lidar com a situação sem afetar o ambiente no set. Stanley Kramer, diretor de Adivinhe Quem Vem para Jantar, mencionou que muitas vezes se via obrigado a fazer pausas não programadas para permitir que o ator se refrescasse, embora raramente o fizesse. Durante as filmagens de A Costela de Adão, os assistentes colocavam discretamente produtos de higiene em seu camarim na esperança de que ele os usasse. Mas sua resistência à higiene era tão forte quanto seu talento. E a situação se tornou um desafio constante. Apesar de tudo, Tracy continuou sendo um dos atores mais respeitados de sua geração. Seu trabalho na tela o transformou em uma lenda do cinema. Mas aqueles que trabalharam com ele lembravam que sua presença era tão imponente quanto seu aroma. Spencer Tracy era conhecido por improvisar falas em seus filmes, o que levou alguns de seus diretores a deixar espaço nos roteiros para sua criatividade espontânea. Cary Grant, em português. Cary Grant representava a elegância de Hollywood. Sempre vestido impecavelmente, com um sorriso encantador e uma postura que parecia desafiar o passar do tempo, sua imagem pública era de um homem sofisticado e carismático. No entanto, havia um detalhe que seus seguidores desconheciam. Grant rejeitava o uso de desodorantes e colônias. Sua filosofia de vida estava baseada na ideia de que o corpo humano deveria se regular de maneira natural. Ele acreditava que os produtos químicos nos produtos de higiene podiam alterar o equilíbrio do organismo, então decidiu prescindir deles completamente. Em sua mente, isso significava uma vida mais saudável. Mas para aqueles que trabalhavam com ele, isso implicava outro tipo de desafio. O problema se tornou evidente durante as filmagens de Intriga Internacional. Alfred Hitchcock, um diretor famoso por sua atenção meticulosa aos detalhes, notou que a proximidade com Grant em certas cenas era desconfortável para seus colegas. Como solução, ele implementou um sistema de ventilação no set e pedia pausas frequentes, justificando-as como necessidades técnicas. Eva Marilyn Senzent, coprotagonista do filme, mencionou em suas memórias que Grant tinha um aroma muito particular. A atriz nunca o descreveu de maneira negativa, mas suas palavras deixavam entrever que não era precisamente um cheiro de lavanda. O mesmo ocorreu em Ladrão de Casaca, onde se dizia que a equipe de produção tentava sugerir-lhe mudanças em sua higiene de maneira indireta, sem sucesso. Para Grant, o desodorante não era uma opção. Durante décadas, defendeu seu estilo de vida natural, independentemente das observações de quem o rodeava. Em Tarde Demais para Esquecer, Deborah Kerr teve dificuldades para as cenas românticas, enquanto Sophia Loren, em A Casa dos Meus Sonhos, comentou em entrevistas que seu hábito de não usar fragrâncias a pegou de surpresa. Nada disso afetou a carreira do ator. Grant continuou sendo um símbolo de elegância em Hollywood, demonstrando que, em algumas ocasiões, o carisma pode ser mais poderoso que qualquer perfume. Cary Grant foi casado 5 vezes, mas em seu testamento deixou a maior parte de sua fortuna para sua única filha, Jennifer Grant. Lago Verônica. O penteado Pequiabur de Veronica Lake foi sua marca registrada. Sua cabeleira dourada, que caía cobrindo parcialmente um de seus olhos, tornou-se uma tendência icônica na década de 40. No entanto, manter esse visual tinha seus desafios, e a atriz nem sempre estava disposta a cumpri-los. Lake tinha o hábito de evitar lavar o cabelo com frequência. Dizem que ela fazia isso para não perder a textura e o peso que davam aquele aspecto misterioso na tela.
Isso, no entanto, levou a um problema inesperado. Seu cabelo acumulava óleos naturais e suor, o que gerava um cheiro forte que não passava despercebido nas filmagens. Alan Ladd, que trabalhou com ela em vários filmes, mencionou em mais de uma ocasião que as cenas próximas com Lake podiam ser um desafio. Durante as filmagens de Marie da Witch, o diretor René Clark tentou lidar com a situação com tato, mas os maquiadores e estilistas sabiam que, não importava quanto perfume ou tratamento aplicassem, o problema persistia. A falta de higiene capilar de Lake não foi seu único problema. Com o tempo, seu consumo de álcool se tornou uma preocupação, afetando sua disciplina no trabalho e agravando ainda mais seu descuido pessoal. Sua assistente lembrava que, em seus últimos anos, a atriz podia passar dias sem trocar de roupa ou tomar banho, o que acabou deteriorando sua imagem dentro da indústria. Apesar de tudo, Lake ainda é lembrada por seu charme na tela. Seu penteado icônico pode ter tido um segredo menos glamouroso, mas a história a consagra como uma das atrizes mais inesquecíveis de seu tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos pediu a Veronica Lake que mudasse seu penteado, já que muitas mulheres que tentavam imitar seu estilo sofriam acidentes em fábricas ao prenderem o cabelo nas máquinas. Errol Flynn era a definição de um homem de ação. Desde as aventuras de Robin Hollywood até o Falcão do Mar, seus papéis o mostravam como um herói intrépido e encantador. No entanto, fora das telas, seu estilo de vida boêmio e desenfreado o tornou uma das estrelas com a pior reputação em termos de higiene pessoal. Flynn era um mulherengo, bebedor inveterado e amante das festas. Passava noites inteiras entre copos e cigarros. E não era raro que chegasse ao set com os efeitos da ressaca ainda visíveis. O problema era que seus hábitos de vida também tinham um impacto em seu odor corporal. Olivia de Havilland, uma de suas coprotagonistas frequentes, mencionou em entrevistas que trabalhar com Flynn podia ser encantador e exaustivo ao mesmo tempo. Sua presença na tela era magnética, mas seu aroma de tabaco, álcool e falta de higiene pessoal frequentemente complicavam as cenas íntimas. Os maquiadores e designers de figurino tinham a tarefa de disfarçar os efeitos de seu estilo de vida. Antes de cada filmagem, aplicavam grandes quantidades de colônia sobre ele, mas o cheiro de álcool e cigarro costumava prevalecer. Seu assistente pessoal mencionou em mais de uma ocasião que tinha que obrigá-lo a tomar banho antes de certas reuniões importantes, embora Flynn raramente mostrasse preocupação com o assunto. O ator, no entanto, nunca pareceu ser afetado por essas críticas. Sua carreira continuou em ascensão e seu legado no cinema de aventuras o mantém como um dos nomes mais lembrados de Hollywood. Apesar de seu forte aroma, seu carisma fez com que o público visse apenas o herói da tela grande. Em sua autobiografia, Errol Flynn admitiu que, devido à sua fama, algumas fãs lhe enviavam mechas de cabelo como demonstração de admiração. Mae West. Mae West não era uma estrela comum. Sua atitude provocadora e seu carisma avassalador a transformaram em uma das personalidades mais influentes do cinema. No entanto, sua visão sobre higiene era tão pouco convencional quanto seu caráter. West tinha a firme crença de que banhos frequentes eram prejudiciais para a pele e a saúde. Ela achava que eles eliminavam os óleos naturais do corpo e preferia substituí-los por perfumes fortes. Sua fragrância favorita, Tabu de Dana, tornou-se sua marca pessoal, embora nem sempre conseguisse mascarar sua falta de higiene. Durante as filmagens de Mira Breckinridge, sua coprotagonista Raquel Welch achou difícil trabalhar com ela devido ao seu aroma persistente. A equipe de produção tentou mitigar o problema, garantindo uma ventilação adequada e usando aromatizadores no set, mas West permanecia fiel à sua filosofia. Apesar de sua resistência ao sabão, West continuou sendo uma das atrizes mais icônicas de seu tempo. Sua personalidade avassaladora superou qualquer controvérsia, e seu legado na história do cinema permanece intacto. Mae West foi uma das primeiras atrizes a exigir controle total sobre seus roteiros e personagens, o que a tornou uma das figuras mais poderosas do Hollywood clássico.